Poder Cidadão saiu na frente na campanha eleitoral de 2012, promovendo entrevista com os partidos políticos de Pasto. Esse projeto inovador tem como protagonistas os alunos do segundo ano do Colégio Del Rey. Nessa primeira etapa foram entrevistados representantes dos partidos que apresentaram suas propostas para a próxima gestão, visando conscientizar e informar a população das diretrizes da campanha dos mesmos. Agradecemos a parceria com o Colégio Del Rey, com a Expansão Mobiliária, com a MUV e a Câmara Municipal. Assista na íntegra as entrevistas, divulgue essa ideia e aguarde o debate com os candidatos. Afinal, um cidadão consciente é um eleitor consciente. Bom dia. Desde já agradecemos sua presença em nome de todo o Grupo Poder Cidadão. Representando o partido PTB, iremos agora entrevistar o Dr. Carlos. Eu tenho um prazer estar aqui com vocês essa manhã, principalmente para tratarmos de um tema tão palpitante quanto são as eleições. Eu estou aqui representando o presidente do partido, Marcelo Oliveira Vasconcelos, que é candidato a vice-prefeito. Ele não pôde estar aqui neste evento por conta de ter uma agenda anterior e ele está nesse momento numa das indústrias de confecções aqui de Passos em outra reunião. Mas será um prazer estar aqui com vocês e nesse tempo um pouco escasso que teremos, tentar dar uma ideia geral do que pensa o PTB com relação às propostas que nossa Passos bem merece para os próximos 4 anos. Então a entrevista será no total 8 perguntas, você terá direito de 1 minuto e meio para cada resposta e no final deixaremos um tempo livre de 3 minutos para que você possa realizar sua conclusão. Bem, em 2 anos, Passos registrou um aumento significativo no número de ocorrências policiais, entre elas homicídios, roubos e furtos. Quais são os fatores, na opinião do partido, desencadeadores desse fato? Na visão do seu partido, o que deve ser melhorado na segurança pública? Bom, segurança pública é um tema que envolve hoje o mundo todo. Para vocês terem uma pequena ideia, no Brasil, a estatística que tem disponível de 17 estados da federação são 500 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Ou seja, tem 500 mil pessoas que deveriam estar aprisionadas. Dentre essa estatística, alguns casos a pessoa tem mais de um mandado. Mas nós temos uma população carcerária de 500 mil presidiários. Então, essa dinâmica da violência, ela transcende a um entendimento meramente local. Porque nós temos uma figura chamada migração do crime. A proporção que as capitais aumentam o seu poder de pressão, há uma migração para o interior. Isso associado a 2 fatores fundamentais. Um é a desagregação da família. A família é onde a pessoa humana tem as suas referências. E isso tem sido, ao longo do tempo, praticamente desmontado por uma série de fatores, entre eles a necessidade de pai e mãe saírem para trabalhar. Afora isso, e vocês são a expressão maior, nós temos uma figura que precisa ser implementada, que é o trabalho do menor. É criar a condição para que alguém, a partir de 15 anos de idade, por exemplo, ou de 14, possa trabalhar. Por exemplo, o meu registro profissional na carteira foi feito aos 15 anos de idade. Existia, naquela época, uma política chamada salário de menor, que era metade do salário mínimo. Você poderia estudar de manhã e trabalhar à tarde, que era o meu caso. Então, essas políticas têm que ser retomadas, em termos de quê? Que se possa dar condição ao jovem de começar, desde cedo, a se profissionalizar. Quando não há essa profissionalização, onde que desencadeia? Desencadeia ao avanço da droga, que é um outro problema seríssimo do Brasil. As fronteiras do Brasil são enormes e essa droga entra por todos os meios e modos e tempos. Então nós vamos ter que conjugar todos esses fatores para chegar aqui, a que a nossa cidade, num trabalho conjunto de todos os entes, inclusive as escolas, criarmos meios e mecanismos para que possamos, de uma forma ordenada, tentar minimizar o peso disso, mas sem perder de vista que não basta apenas fazer um trabalho de repressão. Há que se fazer um trabalho de reinserção social, ou seja, essas pessoas que estão aprisionadas têm que estar capacitadas para, quando saírem, terem condição de exercer uma profissão e que possam não voltar mais a reincidir no crime.
Na área da saúde, observamos que os PSFs e UPA ocorre uma demora no atendimento devido à grande procura da população e também pela falta de médicos. Qual a solução do partido para esse problema? Saúde. A saúde do nosso parente é sempre mais importante do que do parente vizinho. Esse é o primeiro sintoma. Quem vai ao pronto-socorro, todos que lá estiveram, sempre que levamos alguém, nós achamos que o nosso paciente é mais importante do que o paciente que está do nosso lado. E isso chama-se triagem. Quem está recebendo tem que saber qual tipo de ocorrência que tem. Às vezes fica uma pessoa sangrando e não é tão importante o problema dela quanto alguém que está em silêncio, que ele pode estar, por exemplo, com uma ruptura interna de um órgão. A questão da UPA, e na pergunta aí, a gente tem que refletir, é que a cidade de Passos cresceu. E ela cresceu no sentido oeste, leste, sul, norte muito pouco. Isso faz com que as pessoas demandem recursos que estão longe da sua origem. O PSF, nesse caso, teria que funcionar como um triador do que vai ao pronto-socorro. O pronto-socorro, a UPA, não foi feito para medir a pressão do paciente. Ele foi feito para se fazer um pronto atendimento de uma urgência ou de uma emergência. Então nós temos que valorizar primeiro os PSFs de tal sorte que lá na origem se faça o quê? Uma triagem daquilo que vai ser encaminhado à UPA ou que vai ser encaminhado ao hospital. Por quê? Se você não faz isso, as equipes que lá trabalham não têm condição de atender a demanda existente. Não é questão simplesmente de abrir novas UPAs ou novos pronto-socorros. Você tem que, em cada PSF, criar os meios e equipes que possam saber do chamado anamnese do paciente, qual que é o antecedente dele. Porque se alguém tem um problema de pressão alta e foi à UPA hoje para medir a pressão, se ela não for feito um trabalho preventivo, naturalmente ele vai ter um problema de pressão amanhã. Então nós vamos ter que melhorar a qualidade do atendimento na UPA, mas sem esquecer que, sem o cadastramento adequado de cada cidadão e da demanda mais premente dele na origem, que é o PSF, nós vamos simplesmente criar o caos que hoje existe. Sabemos que nessa eleição alguns partidos irão seguir a ideologia de lançar um número máximo de candidatos, outros apenas com aqueles com claras chances de vitórias. Qual ideologia vocês seguirão? Candidatos. Nós tivemos na última eleição, no pleito passado, uma média de votação por eleitores de 800, dado ao número de eleitores que temos. Nós devemos ter agora 74 mil eleitores. Cada coligação, para fazer um vereador, ela tem que colocar no mínimo 5.800 votos. Então aqui se conjugam dois fatores. Você precisa cuidar da qualidade do candidato, ou seja, colocar pessoas que tenham condição de realmente criar uma proposta digna e que ele tenha condição de ser eleito. Mas, ao mesmo tempo, há que se pensar que, se você não tiver uma gama maior de candidatos, você não consegue um número mínimo para a coligação. E isso é um modelo pernicioso. Na verdade, o que está em votação no Congresso há mais de 20 anos é que deveria ser eleito aquele que tem mais votos. Mas isso associa-se muito à questão do poder econômico. Então nós teríamos que limitar também o gasto de campanha, porque se fosse aquele que tem mais voto, aquele que tem mais dinheiro teria muito mais chance de ser conhecido. Então são fatores de associar qualidade de candidato com quantidade, porque se você também não tiver um volume adequado de candidatos, você não consegue fazer um número mínimo, que nós estamos calculando em torno de 5.800 votos, para que uma coligação coloque um candidato aqui na Câmara Municipal. Um dos grandes problemas da atualidade é a formação de mão de obra especializada. Qual a proposta do seu partido para essa questão, bem como para a geração de empregos na cidade? Voltando àquilo que eu havia falado, é a oportunidade ao jovem. Cada um de vocês tem um talento. Todos nós temos um dom. Esse é um dom divino. É algo que fomos premiados pelo Criador e que precisa ser desenvolvido. Quanto mais cedo esse desenvolvimento aconteça, tanto melhor será um profissional no futuro. Essa formação básica envolve uma coisa chamada curso profissionalizante. O curso profissionalizante é a condição que tem o jovem
de descobrir qual é o seu talento. Muitos pensam que vão ser jogador de futebol, ou jogador de vôlei, ou ator, ou modelo, mas qual é o dom efetivo? De repente ele vai ser um bom odontólogo, ou um bom médico, ou um bom engenheiro, ou quem sabe um bom responsável do meio ambiente. E esse dom inato de cada um de vocês está guardado em algum lugar. A proporção que vocês, jovens, mais cedo têm a oportunidade de estar trabalhando, participando, se interagindo com profissões, mais chances vocês terão de ter sucesso à frente. A maior dificuldade que vocês enfrentam é: eu vou prestar vestibular para quê? Que caminho que eu vou seguir? E muitos de vocês vão começar um curso no meio do caminho e vão desistir. Eu fiz 3, Ciências Contábeis, Economia e Administração, e deixei os 3 pela metade. Porque a minha área é outra, é comunicação, é consultoria. Então essas dificuldades vocês vão enfrentar, e como que isso pode ser melhorado? A partir da possibilidade que vocês têm de, o mais cedo possível, se vocês aos 16 anos têm competência para eleger um candidato, até um presidente da República, por que não tem competência para assumir uma profissão, ter o seu ganho e ter condições de começarem a gerir a vida de vocês? Obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Em meados de 2011, passou pela Câmara um projeto para que Passos tivesse 17 vereadores. Vocês concordam com esse número? Por quê? Olha, nós entendemos que o número de 11 vereadores é suficiente. A dificuldade que nós temos em Passos é que nós temos alguma coisa em torno de umas 40 associações de bairros, e elas não participam do processo. No momento que nós peguemos uma política pública urbana em que a associação de bairro faça parte do processo, não só na discussão do orçamento do município, mas também assumindo aquilo que diz respeito àquela unidade, como por exemplo, uma praça pública, uma quadra, um centro comunitário. Então, quando se envolve a comissão nesse processo, a associação de bairro, facilita-se o processo de decisão aqui. Porque a Câmara cabe 2 processos: um é legislar em função das demandas e o outro é fiscalizar. O item fiscalização do serviço nosso legislativo é muito precário. Nós temos que fiscalizar onde que o dinheiro está sendo aplicado, por que motivos esse dinheiro está sendo aplicado, e a associação de bairro é a parceira na realização das metas de cada uma daquelas necessidades do bairro específico. A cidade cresceu, nós temos uma coisa em Passos muito perniciosa, chamada vazios urbanos. Nós temos aqui 22 mil lotes vagos na cidade. A cidade está inchando, ela não está crescendo. Cada vez que a cidade cresce com novos loteamentos, você tem que buscar a coleta de lixo mais longe, a iluminação pública, a segurança, a vigilância. Então nós precisamos de otimizar o crescimento dessa cidade. E quem ajuda a fazer isso é o povo através das associações de bairro. Sabe que as campanhas eleitorais ganham e perdem espaço na mídia a cada eleição. Em 2012, qual meio de divulgação será mais utilizado? O corpo a corpo. O que está acontecendo é que você tem que medir os meios e recursos que você dispõe e do que o eleitor está querendo ouvir. Então, essa importância dessa reunião faz nesse sentido. Hoje, a demanda das pessoas é de terem um contato direto com aquelas pessoas que vão discutir os destinos da cidade. Evidentemente que será usado a mídia eletrônica, será usado jornais, será usado pequenas reuniões, mas o fundamental numa campanha é que cada um possa discutir pessoalmente com o seu candidato, possa saber de fato que tipo de proposta que ele tem. É o chamado olho no olho. Não adianta mais aquela história de fazer grandes comícios, isso tudo é coisa de um tempo passado. Evidentemente que a internet pode ter um papel importante nisso, mas não é fundamental, porque ela está infiltrada também por adversários, por pessoas que se passam por terceiros para fazer determinadas brigas que não vão levar a lugar algum. O nosso propósito, e tem sido isso, é esse tipo de contato, é encontrar-se com as pessoas, divulgar as propostas, elaborar os planos em conjunto com essas pessoas, porque vocês é que serão os usuários ou beneficiários finais de toda a proposta política que se tem. Passos convive também com vários problemas sociais. Os moradores de rua e as crianças sem atividade são apenas alguns deles. Na área infantil, o estádio municipal tem infraestrutura suficiente para receber e acolher esses jovens. Os moradores de rua ocupam algumas áreas públicas, e isso é sério. Quais os projetos do partido para esses problemas sociais?
A criança já tem um estatuto, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele precisa ser revisto. Ao longo do tempo, ele perdeu algumas das características originais. Quando nós estamos falando de criança, nós estamos associando o quê? A formação escolar, porque a educação se recebe em casa. Hoje a escola está fazendo dois papéis, educar e formar. Então nós vamos ter que trabalhar, e isso é uma proposta até que foi falado ontem pela Presidente da República, no sentido de que nós temos que ter a escola integral. A criança tem que ter condição de, na própria escola, começar a desenvolver os seus valores e pendores. Eu já fiz trabalhos aqui, em algumas comunidades carentes, de impostação, de fala, de voz, de canto. É ali que se descobre os talentos dessas crianças. Outra questão fundamental, que não está no termo da pergunta, mas faz parte, é que os avós hoje é que estão, na verdade, educando os netos, porque os pais têm que sair para trabalhar. E um dos problemas que nós vamos ter que ver com muito carinho é o envelhecimento da população. Não só para as crianças, mas para os idosos, nós vamos ter que tomar atenção redobrada com isso. A questão da criança não é colocar todos em um local amplo, como um estádio de futebol, mas sim criar as condições nos estádios ou centros esportivos para que eles possam desenvolver a sua capacidade, as suas habilidades, a sua interação com os meios esportivos. Em qual segmento, saúde, educação, cultura, seu partido irá investir mais? Por quê? A pergunta, em qual segmento o seu partido irá investir mais? A questão fundamental não é investir mais, a questão fundamental é investir bem. Nós precisamos investir bem em saúde, bem em educação e fundamentalmente bem em cultura. A exato 500 metros daqui tem uma chamada Estação Cultura, era a antiga estação ferroviária, ela está completamente abandonada. Ela está, está ao léu. Essa estação ferroviária, vocês não viram, ao lado do nosso plenário aqui, havia uma antiga linha de trem, era a ferrovia da Mogiana. Daqui, dessa estação, do lado de baixo aqui da Câmara, havia uma indústria de laticínio chamada aviação. O laticínios daqui ia para a Europa, na década de 40 era exportado. Então, nós precisamos hoje em dia investir em quê? Em formação, que é educação, na cultura, que é resgatar esses valores, e na saúde, porque sem saúde não conseguimos fazer absolutamente nada. Agradecemos novamente a presença do PTB aqui conosco e agora deixaremos um tempo livre de 3 minutos para que você possa realizar a sua conclusão. Obrigado. Pessoal, o país passa por uma situação muito delicada. Hoje, antes de vir aqui ter com vocês, eu fiz questão de olhar isso. Nós temos uma dívida pública interna, que é tudo que o país deve. Porque para o país executar obras, fazer os parques, fazer todos esses projetos, ele tem que ter recursos em caixa. A fonte dele é duas: ou ele arrecada dinheiro, que é o imposto que nós pagamos, ou ele tem que tomar dinheiro emprestado ao mercado. A nossa dívida externa hoje no Brasil, agora no mês de maio, chegou à casa de 1.922 bilhões de reais. É o que o país deve aos bancos, aos investidores, aos fundos de pensão. E o que acontece? Por que nós estamos falando de dívida pública? Porque essa dívida pública, em 1994, quando Itamar Franco deixou o governo brasileiro, essa dívida era de 197 bilhões de reais. Hoje ela está chegando à casa dos 2 trilhões de reais. Então, nesses 18 anos, a dívida está crescendo. Por quê? Porque o juro no Brasil é tremendamente elevado. No ano que passou, 2011, o Brasil pagou 184 bilhões de juros ao sistema financeiro nacional. Este ano nós devemos pagar 200 bilhões de juros. Imaginem 200 bilhões de juros aplicados na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, nos meios de comunicação, na internet, banda larga para todo mundo e de graça. Então nós vamos precisar de refletir sobre isso. Nós vamos ter que mudar esse modelo. Nós vamos ter que criar uma estrutura em que paremos de pagar juros e passemos a pagar capital, passamos a pagar a dívida. Essa dívida nossa já foi paga umas 2 ou 3 vezes nos últimos 15 anos. Então isso é um fator chave.
A política urbana que nós estamos discutindo aqui não pode estar dissociada da política nacional, dos grandes temas e conflitos nacionais. Segurança pública, que foi falado aqui, recebeu no orçamento da União 6 bilhões de reais no ano passado. 6 bilhões. Só de juros pagamos 180 bilhões. É isso que leva os nossos sistemas a terem essa falência. Obrigado. Eu que agradeço a vocês.